Gente, mais uma quarta-feira, mais um tete-a-tete com a Pri e hoje tá muito meigo, tá cheio de esperança, cheio de muito amor e você vai saber, mas só depois da vinheta. Mas antes de eu soltar a vinheta, curte aí o vídeo, comenta e já manda pra alguém, porque eu sei que esse episódio vai edificar a tua vida e pode edificar a vida de quem você mandar esse vídeo. Então, roda a vinheta aí! Gente, como eu falei pra vocês, esse episódio tá muito legal, porque eu, particularmente, eu participei desse milagre que você vai ver só no final. Eu não vou dar spoiler, eu tô quase dando. Mas antes de eu dar spoiler, eu quero que vocês recebam com todo amor e carinho o Ítalo e a Brenda! Ei! Gente, que alegria estar recebendo vocês aqui. Quando eu falo que o episódio vai estar meigo e fofo, é porque vocês são um casal muito meigo e fofos, olha só. Eles são tão fofos, gente, que muitas pessoas eles acabam dando o mesmo nome pra eles e emendam o nome deles. Eu fui falar Êndalo, ao invés de Ítalo e Brenda. Acontece isso o tempo todo. Mas que bom recebê-los aqui, é uma honra. Pastora, é uma honra pra gente estar aqui e poder compartilhar desse momento com vocês. Amém. E com todo mundo aí. Que o nosso testemunho, que a nossa vida, ela possa edificar também a vida das outras pessoas, né? Eu creio nisso. Também é um privilégio poder contar a nossa história. Acredito que para todo mundo ao nosso redor a gente gosta de ficar contando, né, amor, tudo que Deus fez, assim, e poder compartilhar aqui também é muito importante pra gente. Glória a Deus. Eu fico muito feliz porque a gente se conheceu, foi em 2020? Foi, né? 2020. Foi bem no ano de pandemia, foi bem um ano crítico e olha só o que Deus faz, né? E assim, então pro pessoal que ainda não conhece a história de vocês, já que vocês amam contar essa história, me conta lá do início como vocês se conheceram. Então, a gente se conheceu na igreja, não, brincadeira. Não foi, não. A gente se conheceu, na real, foi pelo Instagram. Olha só, moderno. Criaram o Instagram só pra eu conhecer a Brenda. Mas a gente fazia faculdade, na mesma faculdade, a Brenda se formou, na real, na época que eu ingressei, né? Foi ali em 2014, na metade de 2014. Tu era caloura, ela já era veterana. Ela já tava se formando. Né? Mas aí a gente nunca se encontrou na faculdade nem nada. E eu lembro que tava tendo um evento lá de uma banda local lá da cidade, um evento lá de comida, de não sei o quê. E a gente acabou se encontrando lá. Na verdade, a Brenda me viu. Olha, verdade. A Brenda me viu lá, eu tava indo com o pessoal da faculdade, aí na hora que eu fui entrando, aí, né, ela acabou dizendo assim, ela disse, ai meu Deus, com esse aí eu caso. É verdade. Foi assim, é verdade. já era profética, ela começou já profetizando determinou. Mas é verdade, eu tava com uma amiga e quando eu vi ele, porque a gente já tava conversando pelo Instagram, mas a gente não tinha se conhecido pessoalmente ainda. E aí quando eu vi ele, aí eu falei pra minha amiga, com esse eu caso. Mas você reconheceu ele? Reconheci pela foto, né? Já dava pra saber, reconheci ele. Acho que Falei, eu tava com a mesma blusa, né? Só usava mesmo. Só tinha é verdade. Aí eu olhei assim e falei, com esse eu caso. E realmente, né, amor? Glória a Deus. Tá, mas você falou sobre uma cidade. De onde vocês são? Eu sou do interior do Pará. Onde Judas perdeu as botas. Bem vale. Eu sou de uma cidade chamada Capitão Poço, lá do Pará. Capitão Poço. Aí foi lá que eu nasci, me criei. E quando eu tinha ali meus 18 para 19 anos, aí eu acabei mudando para a cidade que a Brenda morava, né? Que é Castanhal. Castanhal. Eu nasci em Castanhal, que já é uma região metropolitana, ali já próximo a Belém. E E aí eu conheci o Ítalo lá. Mas nasci em Castanhal também. E foi lá que a gente se conheceu. E vocês faziam o mesmo curso, é isso ou não? Não, a Brenda, ela se formou em 2014, ali na metade de 2014 em marketing. E foi no mesmo período que eu passei no vestibular lá para direito. Olha só que loucura. Que bacana. E aí depois disso, tipo assim, aí continuaram conversando ou vocês tiveram alguma interação nesse mesmo dia? Como é que foi? Não, no mesmo dia não. Ela acabou me vendo, só que como estava muito cheio lá, e a gente chegou tarde também, porque por conta do horário da faculdade, eu e o pessoal da minha sala, a gente acabou indo lá pro fundão.
e a Brenda tava perto ali do início, né? Um pouco ali perto do palco lá. E a gente acabou não conversando no dia. Eu acabei postando alguns stories, alguma coisa no Instagram. E ela comentou, ela disse, que legal, eu também estava ali. Mas também não falei que eu queria. Eu também não falei assim, vou casar com você. Eu já profetizei, tá? Falou nada. Aí foi isso, aí a gente continuou conversando ali pelo Instagram. Aí acabamos trocando WhatsApp e tudo, e né, conversamos e tudo. Até que chegou o dia, né? Que ele me convidou pra sair. E aí eu lembro até hoje, a gente foi no Bob's. No Bob's. Aí a gente foi no Bob's, né? E eu toda nervosa, assim, aí eu pedi um milkshake. Ai, eu tava tão nervosa e eu tava tão, assim, envergonhada. Sim. Aqui eu fui... Gente, meu Deus do céu, eu achei... Olha, nosso primeiro encontro, eu fui pedir um milkshake de ovo maltine. Eu tava tão nervosa que eu acho que alguma coisa engatou, assim, na minha garganta. E aí eu comecei a tossir. Eu passei mais ou menos assim, eu passei o encontro todo tossindo. E quando terminou, eu... E o melhor foi a cara dela, assim, porque ela, ela tava tentando disfarçar a tossida dela, falou assim... E tipo, o olho dela ficando vermelho, assim, ela... Só pra não tossir. Aí eu pensando assim, eu digo, meu Deus, será que essa menina tá bem? Eu quero uma ajuda aí. E eu pensando assim, meu Deus, ele nunca mais vai querer sair comigo depois dessa, né? Mas aí depois a gente acabou indo... Tinha um lugar lá que a gente ia, assim, que era tipo um condomínio. Um condomínio. Que era bem aberto. Aí a gente foi lá depois e tudo mais. E eu vi, assim, tipo, que ele queria tomar iniciativa, assim, pra roubar um beijo, né? E aí... Eu posso contar isso? Eu vou contar dos dias da minha versão. Pra gente. E aí a gente tava lá e tal. Aí a gente ficou se olhando, assim. Aí aquela vergonha, aquela coisa. Aí ele falou assim, amor... amor não, desculpa. Aí ele falou assim, sobe aqui nesse... Era tipo um lugar, uma muretinha, meio um fio. Ele falou assim, sobe aqui pra ver se a gente tá na mesma altura. Que desculpa boa! Só pra gente ficar assim mais perto. E aí foi assim, amor. Aí... que bonitinho! Beijo à noite, num lugar muito bonito. E ele foi pedir a sua mão pro seu pai? Como é que foi? Então, não foi pro meu pai, porque meu pai já é falecido, Olha, né? legal contar essa história. Mas, assim, foi pra pedir em casamento, foi pedir pra minha mãe, né? Pra minha mãe, pra minha avó. Infelizmente, na época que a gente se conheceu, a gente tava, tanto eu quanto ele, a gente tava afastado da igreja, né, amor? Assim, a gente, tipo, aquela coisa de adolescente, então a gente tava numa fase mais, como é que se diz, assim... Crente Raimundo, né? Pé na igreja, outro no mundo. Sim. Mas eu acho que muitos universitários passam por isso, porque, tipo assim, começa aquela fase de sou independente, né? E aí acaba querendo viver, tem curiosidades, enfim. E muitos que vão pra faculdade quando não tem uma base bem consolidada, acaba tendo essa questão de divisão, assim, né? Foi bem o que aconteceu com a gente, né? Mas eu achei interessante tu contar um pouquinho dessa tua história. E eu fiz essa pergunta meio que de propósito, porque eu já sei que, né, da questão do seu pai. Mas como que foi na sua família você ter perdido seu pai tão cedo? Quantos anos você tinha? Como é que foi pra tua mãe isso? Como é que foi pra tua família, que tu tem irmãs, né? Sim. Mas como é que foi? Então, eu não tinha nem 2 anos ainda quando meu pai faleceu. Eu tinha 1 ano e pouquinho. Eu tenho uma irmã mais velha, a Bruna. Inclusive, quero mandar um beijo pra ela, que eu sei que ela vai estar assistindo, que ela é muito coruja. E a minha irmã mais velha, ela é escritora, né? E ela é cadeirante também. Ela tem essa limitação, assim. Mas aí a minha mãe teve uma outra filha, mas acabou perdendo também. Eu sou a caçulinha, né? Olha só. E aí meu pai faleceu, eu tinha quase 2 anos. E assim, foi uma fase bem difícil. Logo em seguida também meu avô faleceu. E aí a minha avó veio morar com a minha mãe, então eu fui criada por mulheres. Foi por mulheres, né? Então dentro de casa, assim, era minha mãe, minha avó, minha irmã e eu. Olha só. E graças a Deus, assim, eu agradeço muito a Deus pela minha mãe, que ela foi muito forte, muito guerreira, sempre trabalhando, dando o melhor pra gente. Eu sempre falo pro Ítalo, assim, as coisas que ela fez, sempre incentivando a gente, mesmo com muita dificuldade, assim, dando sempre o melhor, sempre apostando a gente em atividades, assim, tipo, como eu falo, assim, hoje, amor, eu quero...
não posso dar spoiler, Ah, né? tá quase Eu já ia dando falar, spoiler. eu já ia falar. É porque é impossível fazer não dar, É impossível, né? mas assim, é sempre, olha, minha mãe, assim, a gente nunca, graças a Deus, nunca passamos fome, mas a gente não tinha muitas condições, assim, mas Sim. ela sempre incentivou. Eu sempre fiz balé, fazia Olha natação, só. fazia aula de música, fiz inglês, aula de computação. Fazia questão que Então, você se desenvolvesse. Isso, então, tipo assim, ela pegava a bicicletinha dela e me levava pra todo Nossa, lugar. Sempre que a gente de bacana. bicicleta pra um lado e pro outro. Então, foi muito difícil, claro, né? Principalmente pra minha mãe, assim, ter que cuidar de Imagina uma duas família, filhas. sozinha 2 filhas e também com o apoio da minha avó, mas, assim, é totalmente diferente, né? De ter ali... E a figura do homem em si, como que foi pra você? Pra mim foi bem difícil. Foi bem difícil, assim. Eu, por muito tempo, eu tinha um trauma muito grande e eu sempre perguntava, assim, pra Deus, sabe? Sempre ficava assim, Senhor, por que o meu pai foi tão cedo? Isso foi uma ferida por muito tempo, assim. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que Deus, ele curou, ele restaurou isso em mim depois que eu realmente entreguei minha vida para Jesus verdadeiramente. Mas por muito tempo, assim, foi motivo de muita... de traumas mesmo, assim. Sim. Porque um pai, ele faz muita falta dentro de uma casa. Assim, mesmo que a minha mãe tenha suprido, assim, da melhor forma porque cada um possível. tem seu papel, né? Cada Não um tem tem seu como papel. tirar o papel um do outro. Por isso que eu pergunto, mas eu vou até aproveitar esse momento para perguntar assim, que conselho você daria para um filho que está com a ausência do pai, que talvez esteja assistindo esse episódio? Qual é o conselho que você daria, assim? Olha, primeiro de tudo, eu quero dizer que o que realmente curou essa ferida em mim foi saber que eu tenho um pai. Amém. Que a paternidade, na verdade, por mais que hoje esteja... tipo assim, meu pai não esteja aqui fisicamente, mas eu tenho um pai que está lá no céu. Então, isso pra mim, assim, quando eu comecei a entender que realmente Deus, ele me adotou como filha, essa ausência, assim, começou totalmente a sair do meu coração. Né? A suprir, exatamente, porque antes eu ficava presa assim, se meu pai estivesse aqui... Até no começo do nosso casamento, né, eu acho que até cheguei a falar, Sim. se meu pai estivesse aqui, seria diferente. Mas, assim, eu sei que eu tenho... que Deus é o meu pai. E a mesma coisa que eu digo, assim, tipo, a gente se encontrar nisso é muito importante, né? De saber que você não tá sozinho, de saber que você tem um pai que é muito melhor do que até se meu pai tivesse vivo, que ele seria, tipo... Né? Então, nisso mesmo que quando eu a gente peguei. tem um pai presente, eu digo por mim que eu tenho um pai presente, mas mesmo assim eu tenho que reconhecer a paternidade de Deus sobre a minha vida, que Ele é acima de tudo. Porque independente do que aconteça, porque a gente tá no mundo e o mundo ele é suscetível a milhões de coisas. Pode acontecer um acidente, pode acontecer qualquer coisa. E se um dia vier a faltar, como que vai ser o meu coração referente a isso? O meu coração vai ter que estar em paz se eu tô em Cristo, porque eu sei que o Senhor tem os seus planos, os planos dele são maiores do que os meus, e eu tenho que saber essa soberania dele, né? E por causa da queda do homem, enfim, hoje a gente sabe, quando a gente tem o Evangelho, a gente consegue compreender, né, essa magnitude, mas que legal que ver uma história de superação desde de uma infância, ver que foi criada com tanto amor e carinho pela sua mãe guerreira, como é que eu posso dizer, uma referência forte. Uma mulher forte, né? E eu vejo que você, Brenda, é uma mulher forte. Não sei se eu já te falei isso, mas é como eu te vejo, assim, né? Por mais que você tenha essa meiga, toda meiga por fora, mas eu sei que você é muito forte. E eu sei que a vida, ela te forjou para que isso acontecesse, para que um dia você pudesse ajudar outras pessoas. Como está acontecendo agora, né? Eu creio que pode estar falando com alguém. E aí, então, após, né, pedir a mão dela, como é que foi daí o desenrolar da carruagem? Eu lembro que eu cheguei na casa da mãe da Brenda, né, da minha sogra, e a gente foi entrando de mansinho, assim, pra entrar no assunto e tudo. Mas aí pedi ela em casamento e tudo, a mãe da Brenda abençoou toda a família, né, foi de acordo e tudo. Aí o próximo desafio foi o quê? Tá, beleza, a gente vai casar. E agora? Disse assim, vamos ver quanto é que a gente tem pra casar. Não. Aí eu acho que a gente tinha muito, eu acho que tinha o dinheiro da papelada do cartório. Sim. Assim. E só que nisso a gente já tava convicto, assim, tipo, não, a gente não quer fazer festa, tipo, querer a gente quer, né? Mas vamos ver a nossa realidade aqui. Vamos casar
O importante é a gente casar. Olha só. A gente tá abençoado por Deus aqui e vai... E Que o legal que resto a vocês gente já vai... tinham essa consciência, né? De ser É. abençoados por Deus. Que bacana. Aí a gente vai... O resto a gente vai desenrolando um caminho. É até um ponto aqui que eu quero deixar pra galera, porque... Tipo, às vezes a galera tem muito medo, assim, de casar... É verdade. Ou, sabe, de constituir uma família. Sabe, tu sendo direcionado pelo Espírito Santo ali, tu sentindo que é o Espírito Santo que tá falando contigo, para tu assumir essa responsabilidade e sabe, tomar essa direção ali, pode ir sem medo, porque, sabe, a gente é a prova viva, assim, que Deus supre. Aleluia. Porque quando a gente abriu a boca para falar, galera, vamos casar. Uau. A Começou família a vir o toda, recurso. nossa, todo mundo se levantou. Um levantou daqui, eu vou dar o buffet. A outra, eu vou dar não sei o quê. Glória a Eu vou dar... Quando pensa que não, a gente casou, foi um casamento lindo. Foi eu não mudo nada. Muito mais. Mesmo que se vocês planejassem, né? Quando a gente tava namorando, que a gente ia lá na fazenda do meu avô, a gente sempre falava assim, olha, eu falava pra Beda, eu digo, olha, a gente vai casar debaixo dessa árvore. Uau. Aí a gente ficava nessa, né? Só que quando foi desenrolando ali a organização do casamento, aí eu falei, eu digo, não, a gente vai casar embaixo dessa árvore. A gente vai casar num lugar aberto e tudo. E lá no Pará, eu não sei, a galera que não conhece, mas tipo assim, lá no Pará tem 2 estações no ano, né? É sol com chuva e chuva com sol. Não tem muito nessa, todo dia chove. Mas, e um dia antes do nosso casamento, choveu muita chuva e muito vento. Acabou arrancando toda a decoração que estava pronta. Só que eu olhava assim, todo mundo, pessoal, vamos fazer, tipo, tem tipo como se fosse uma parte coberta lá, do barracão do meu avô lá, que ele guardava algumas coisas. E vamos fazer lá. Eu falei, não é assim. Eu vou casar embaixo da Aí eu árvore. lembro que eu olhei pro nosso pastor assim na época. Eu disse assim, pastor, você tá preparado pra casar aqui na chuva? Aí ele olhou, aí tá, né? Tipo, tá brincando. Tipo, eu digo, pastor, não tô brincando, sério? eu tô brincando, tô falando sério mesmo, porque senão vai ficar só mal dele lá na chuva. Aí ele, não se preocupe não, que não vai chover não. Eu falei, beleza. Aí começou a oração. No outro dia, a gente organizando tudo, já estava tudo pronto lá de novo, né? Catando as coisas que a chuva espalhou lá, organizaram tudo de novo e acho que uns 20 minutos para começar o casamento começou a nublar o tempo. Aí eu lembro que eu fui lá para fora da casa do meu pai, olhei assim para cima, eu disse, meu Senhor, segura essa chuva. Quando eu fechei minha boca, caiu um pingo na minha testa. Eu falei assim, não, Senhor. Não é isso que eu pedi. Eu digo, não é pra segurar a chuva, segura. Aí nisso eu comecei a orar, eu falei, não, Senhor, por favor, segura essa chuva aí, porque... Inclusive, até isso foi um milagre, né? É Começou testemunho daí, né? desde o começo, Uau. assim. Eu lembro que eu lia muito o versículo que Jesus acalmava a tempestade. Uau. Então, eu marquei assim na minha Bíblia e eu lembro que eu lia todo o tempo, Senhor, por favor, Pai, eu sei que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade aquele dia, parece simples, né? Mas pra gente é tão significativo, porque como você fala, Deus é um Deus de detalhes. Então, isso era muito importante pra gente, né? Era pra ser um dia inesquecível. Então, eu falava, Jesus, assim como você acalmou a tempestade aquele dia, acalma hoje, pelo menos até a gente se casar, né, amor? E graças a Deus, assim, a chuva cessou. Foi. Não fez Mas conseguiram fazer chuva. Mas não choveu. Casamos e choveu, graças a Deus deu tudo certo. Foi muito lindo o nosso E foi uma casamento. bênção. Foi. E assim, quando você ouve a voz do Espírito Santo e você se põe ali no lugar de obedecer a voz dele, com obediência, Deus ele supre tudo, né? Ele traz a provisão com a obediência. Sim. Porque foi a gente começar a obedecer, as portas começaram a se abrir. Se abriu no nosso casamento, se abriu em vários setores da nossa vida. Sim, né? porque como a gente falou no começo, quando a gente se conheceu, a gente estava um pouco afastado da igreja. Sim. Um pouco não, bastante, na verdade, né, amor? Então, metade do nosso namoro foi, assim, a gente, né, nessa desordem, assim. Sim. E na outra metade, a gente resolveu, assim, eu tive um encontro com Deus, assim, tipo, verdadeiro. Eu tive um dia, assim, no meu quarto, que eu decidi aquele dia que eu queria entregar minha vida para Jesus, que a partir daquele dia, a minha vida ia ser diferente. E foi na metade, a gente tinha uns 6 meses de namoro, né?
E aí eu tomei essa decisão, falei, não, Senhor, agora eu quero ler minha Bíblia todos os dias, eu quero aprender mais de Ti, eu quero Veio uma fazer tudo sede. diferente. Eu tive uma sede, e ali eu tive um encontro com Deus, e ali começou todo o processo de transformação. Aí foi que eu cheguei pro Ítalo, né, e confrontei, falei com ele, assim, sobre isso. Conta essa parte que você conta, é bem engraçada. Não, eu sou um rapaz sério. Porque o que aconteceu? A gente tava nesse Sim. meio nebuloso ali, um negócio meio diferente. E a gente acabou tendo uma discussão ali. E a gente ficou, acho que um fim de semana ali sem se falar. Aí quando foi na segunda-feira, a Brenda me mandou mensagem: olha, eu preciso falar com você. Aí eu digo, tá bom, tô indo aí então. Aí a gente se encontrou lá numa praça, lá próximo da casa dela. Aí ela falou assim, olha, amor, não, amor não. Ela disse assim, olha aí, então, é o seguinte, Posicionada, Ela disse, olha, o que aconteceu foi isso, isso e isso, Deus falou comigo, Deus tocou no meu coração, e agora eu vou mudar de vida, e agora vai ser assim, assim, assado, e se tu quiser vir comigo vai ser assim, senão a gente termina aqui e tudo, bem firme mesmo. Aí eu olhei assim, aí eu olhei, eu digo, eita. Eu digo, então bora, né? Eu digo, mas tipo, lá no fundo, assim, eu tava com aquela impressão, tipo assim, não é a primeira vez que a gente tá tendo essa conversa. Muitas vezes, né, amor? A gente chegava assim, conversava, a gente tava tentando, a gente né? tem que se concentrar, a gente tem que parar com isso. A gente tem que começar, porque tipo assim, por mais que você viva num pecado ali, viva fazendo o que sua carne quer, Sim. fazendo o que o inimigo quer, você tá vivendo aquele momento ali, mas no fundo você sabe que, tipo assim, é uma base muito fraca. Entendeu? Então, em qualquer momento... Então, tipo assim... Fora a culpa, fora que nunca é uma coisa, tipo, totalmente inteira. Você não tá inteiro, você sempre fica com aquele remorso, né? Não desfruta totalmente do que tem que desfrutar. Porque quem conhece a verdade não consegue pecar gostoso. Eu falo isso pro pessoal, a gente não tem como. Porque tu sempre pensa, cara, o que Deus tá pensando de mim agora? Ou às vezes, né? Porque você já sabe a verdade. E eu falo isso por mim mesmo, porque eu também tive um período da minha vida que eu estive dessa maneira, né? E eu falo pro pessoal, gente, nada como um casamento. Quando você está com a bênção do Senhor, porque, cara, Deus criou isso pro casamento, Ele abençoa e é tão maravilhoso que tipo, cara, eu só consegui entender isso depois de casada mesmo, sabe? Quando casei, que eu disse, cara, se eu soubesse que era assim, eu teria feito totalmente diferente a minha vida toda, eu teria esperado como deveria ser lá atrás, nossa... Mudou totalmente a minha mente, porque é bem isso. Porque você sempre fica com aquela culpa, com aquele, né? Meu Deus. E aí vocês realmente decidiram. Aí decidimos, né? No fundo eu sabia ali que... Eu ficava pensando assim, eu digo, não é a primeira vez que a gente tá tendo essa conversa, então... Tipo assim, vamos ver se dura mais de uma semana dessa vez, vamos ver. E graças a Deus, assim, essa é a diferença quando a gente age na emoção ou age com a força do próprio braço. E é a diferença que dá quando é Deus que te direciona para aquilo, né? Quando Ele dá o start, assim, Ele diz assim, esse é o momento. Porque, tipo, Deus foi dando muita força, a gente começou a fazer coisa, tipo, que eu saía da faculdade, eu ia lá pra casa da mãe da Brenda, a gente começou a ler o Novo Testamento. Começamos a ler... Logo as cartas de Paulo, Efésios, Nossa, era cada tapa na cara ali. Era tudo que a gente tava precisando. Foi, tudo que a gente precisou no começo. E graças a Deus, assim, Deus... Esse foi o início, assim, da nossa caminhada de verdade. Porque vocês colocaram Ele no centro. Tipo, eu sou praticamente de berço, né, da igreja. Meu pai se converteu, eu tinha ali uns... Não tenho certeza, mas eu acho que uns 2 anos de idade, uns 3 anos de idade, eu acho. E eu cresci dentro da igreja, né? Eu cresci naquilo. Mas, tipo assim, eu nunca tinha, de fato, tido esse encontro com Deus, né? Porque o encontro com Deus, ele gera essa mudança. Com certeza, não é tipo, filho de crente não é crentinho, né? Isso, exatamente. Foi a mesma coisa comigo também. Desde pequena, eu ia pra igreja também. E tem aquela coisa, às vezes você tem uma experiência, você tem um momento ali, que você fala, senti. Se você se emociona. Você só vive de emoções, na verdade, né? Não é certeza. Isso, inclusive, eu até contei essa história uma vez, quando eu era criança, eu adorava ir na frente aceitar Jesus. Toda vez que o
pastor falava assim, quem quer vir aqui aceitar Jesus? E eu ia lá na frente, eu amava fazer isso, porque depois a gente ia pra salinha e lá tinha a recepção, tinha biscoito, tinha... Ai, que delícia, imagina, Jesus é maravilhoso. Eu ia aceitar Jesus toda vez, assim. Mas, só que, meu Deus, só que assim, realmente, tipo, eu cresci nesse meio, mas realmente vim ter um encontro verdadeiro com Jesus nesse período, que foi, graças a Deus, foi a partir daí que a gente tomou a decisão, a gente começou, como o Então falou, a gente começou a ler junto a Bíblia, a orar junto, e Deus foi só gerando um propósito no nosso coração, da questão do casamento, né? Aí o Ítalo começou a falar mais ainda sobre casamento, né, amor? Aí a gente começou a orar sobre isso. E quanto tempo, assim, de namoro pra casar, assim, que vocês tiveram? Quanto tempo ali nesse intervalo de namoro? A gente namorou por 11 meses. Quando a gente fez 11 meses de namoro, eu pedi ela em casamento. Uau. Foi, na igreja. Aí, um mês depois, a gente casou. Uau. Foi, um mês depois. Que legal, gente. A gente já queria casar logo, então. assim. Foi um ano, o processo. Foi uma E eu gosto de dizer, né, que Deus abençoa princípios. Eu vejo exatamente o que o Ítalo falou. Como pastor de jovens, a gente tá totalmente imergido nesse início de vida do jovem, né? Nessa caminhada de namoro, de querer noivar, casar. E muitos, Lorena, a Ana na época, vários que casaram ali, a Pri, o Arthur, um medo de casar, não vai dar tempo, não temos recurso. E eu digo, cara, primeira coisa, coloca uma data. Coloca uma data. Qual é a data que vocês desejam casar? E depois vem o recurso, as pessoas se mobilizam, porque primeiro você tem que saber para onde você está indo, para poder as pessoas se moverem também. E, gente, graças a Deus, todos eles, assim, que a gente acompanhou, não porque a gente acompanhou, mas por Deus abençoar o princípio dele, que é o casamento, né? Todos eles casaram, foi lindo, foi muito único, foi do jeito, além do que eles imaginaram. Até às vezes não dava certo o local, ficava desesperado, meu Deus, mas não vai ser mais lá. Mas eles preparavam muito melhor. Então, tipo assim, a gente vê a mão de Deus. E eu sou a prova viva que Deus abençoou o casamento, porque eu e o Diego, a gente era dois pobres. Tipo assim, vamos casar agora em março ou vamos esperar novembro pra casar? E a gente ficou, mas de março a novembro a gente vai juntar o quê? Não tem nada pra juntar, porque os dois não tinham. Então vamos casar em março. E daí definimos março. E assim, as portas se abriram. Ganhamos decoração, ganhamos o bolo, ganhamos o vestido, a roupa dele. Cara, a única coisa que a gente pagou, acho que foi o buffet. E aí a foto, o resto, Deus nos proveu em todas as coisas. E quando casamos, eu morava numa kitnet e ele morava com a mãe dele ainda. E nós saímos do casamento indo pro nosso apartamento, porque nós compramos um apartamento no meio de tudo isso sem ter um tostão. Como que foi, pastora? Não sei. Eu não sei, mas foi um sobrenatural de Deus acontecendo o tempo todo, porque Deus abençoa princípios. E que legal ouvir isso de vocês também. E a gente tem muitos testemunhos sobre a questão do tempo, né? A gente não tem controle sobre o tempo, mas Deus tem. E teve uma vez, a gente até contou no tete-a-tete passado, que teve um compaixão que a gente estava fazendo um evento, e esse evento foi na cidade, numa comunidade bem carente, e era ao ar livre, e estava tudo organizado já, e começou a cair uma chuva, mas caiu a chuva, não foi tipo assim uma chuvinha, não, foi a chuva, e já tava todo mundo lá, e a gente disse, meu Deus, aí eu e o Diego, a gente correu para dentro do carro, começamos a orar, Senhor, esse evento o Senhor marcou aqui, eu sei que o Senhor vai marcar a história dessas pessoas aqui, em nome de Jesus nós declaramos que vai ter um tempo bom para que a gente consiga finalizar esse evento, cessa a chuva agora. Um minuto após a oração, a gente saiu do carro, o céu limpou. Então a gente tem essas vivências, e como é maravilhoso ver os milagres do Senhor nas nossas vidas, né? Mas que legal. E aí casaram, e aí ficaram morando lá na cidade da Brenda? Foi pra cidade da Brenda. Que até então eu ainda não tinha terminado minha faculdade, né? A gente sempre trabalhou junto, a gente trabalhava com venda, com tudo. Sim. E nisso a gente tava trabalhando com isso. Depois que eu formei, ali pertinho de dezembro... Foi próximo... Em julho. Foi em julho que a gente veio. Foi em julho, verdade. A gente estava se preparando ali para o fim do ano, né? Sim. Que é uma data muito boa para quem trabalha com venda também. E nisso parece que as portas começaram a se fechar. Olha só. Foi o fornecedor que sumiu, foi o cliente que não quis, foi o cliente que não pagou, foi não sei o que, não sei o que. E as coisas começaram a entre aspas, dar errado, né?
na nossa visão humana, assim. Eu li assim, meu Deus do céu, e agora? Eu digo, vamos começar a jogar currículo aí, porque nisso não tá mais dando. Não sei quantas resmas de papel a gente gastou. Entregamos currículo em todo canto, nenhuma mensagem nem pra dizer que não. A coisa tava tão ruim que nem que não tava levando. Mas aí Aí a minha irmã passou pro IFSC, aqui para engenharia mecatrônica, e o meu pai veio na época para cá para alugar um apartamento para ela, né? Olha isso. E quando ele voltou lá, ele falou: meu filho, lá é muito legal, lá é muito bom, lá é muito bonito, e papapá, e vocês vão gostar muito de lá, vocês não têm interesse de ir para lá. Aí eu digo, meu Deus, Santa Catarina, eu nunca pensei. Imaginei nem visitar Santa Catarina, não sei nem o caminho. E eu nunca tinha nem saído do Pará. A Brenda nunca tinha nem saído do Pará. Nunca tinha nem no Pará. Caramba, aí nisso a gente ficou assim, aí a Brenda, não, a minha mãe, a minha avó e tal, mulher. Aí eu digo, olha, a gente tem só que pensar, porque tipo aqui a gente tá sem expectativa, a gente não tá olhando pro lado e pro outro e não sabe? Tá sem expectativa. E ela chorava muito e tudo, eu digo, não se preocupa. Se for da vontade de Deus que a gente vá, primeiro de tudo Deus vai gerar paz no teu coração. Amém. Porque no meu eu tô tranquilo. Então ele vai gerar paz no seu coração e não vamos pra lá pra você ficar triste, ficar chorando. Mas é importante tu falar isso, sabe? Porque quando você é uma só carne com alguém, não adianta só decidir tá bem. Deus confirma exatamente, nós somos dois. E é verdade, e aí a gente começou a orar e eu também comecei a abrir meu coração. Comecei a orar pra isso e no começo eu falava que não, mas eu tava fechada pra isso, mas depois eu falei, não, Senhor, quando ele começou a falar os pontos em relação à expectativa, que ele tava em paz, então eu considerei também, né? Então comecei a orar sobre e eu assisti vários vídeos no YouTube, prós e contras de orar em Santa Catarina. E eu assisti um monte de coisa. Sim. E aí eu comecei a orar e Deus foi gerando paz no meu coração. E daqui a pouco eu já tava assim na expectativa, eu tava sonhando, já tava animada, né? Assim, mas assim, tava animada, mas sempre a gente foi muito pé no chão, a gente sabia. O Ítalo falava assim, amor, vai dar certo, tanto se a gente for e a gente conseguir logo um emprego de cara, se a gente não precisar voltar, quanto vai dar certo também se a gente for não se adaptar, né? E a gente tiver que voltar. Vai dar certo de qualquer jeito. Então isso foi me tranquilizando também. Né? E não era uma coisa definitiva, né? Eu acho que a mulher tem esse negócio definitivo. Exatamente, né? Ela foi sábio. Foi bem isso. E aí, graças a Deus abriu as portas também das passagens, né, amor? Pra gente. Graças a Deus, assim, desde o início. Os pais sempre apoiaram muito. Ajudaram muito. Eles sempre apoiaram desde o início do nosso casamento. Sabe, a gente foi muito abençoado. Muito abençoado. Graças a Deus. E aí, quando a gente veio, né, amor, assim, eu lembro que no primeiro dia a gente veio, assim, só com as nossas malas, assim, tudo emprestado também, né? A gente deixou, a gente já tinha móveis, nem as malas eram nossas. Nem as malas eram nossas. Só as roupas, E a gente deixou nossos móveis na casa da minha mãe. E eu lembro que a gente chegou aqui, a minha cunhada na época morava no kitnet no Campeche, né? No Campeche. E aí a gente, nossa, eu lembro, a gente andava tanto, eu lembro quando a gente chegou, a gente foi andando pra praia e a gente olhando tudo, eu nunca tinha visto montanha na minha vida. Eu lembro que uma hora assim, eu olhei e comecei a chorar quando eu vi a montanha, assim. É porque quem mora aqui parece tão corriqueiro, tão normal, natural, mas pra mim, assim, ver aquilo. E eu lembro que a Brenda batia foto lá de pedra. Lá das pedras. Terreno baldio. Era bem isso, cara. Eu achava tudo lindo. Igual aquelas tias, né? Aquelas eu achava tudo lindo, cara. Eu achava assim. Hoje a gente viu uma coruja. Essas fotos pra passar no final. Meu Deus, Eu acho que deve estar lá pelo computador. Vamos achar. E aí eu lembro que a gente se olhou assim, a primeira coisa que a gente falou foi: aqui é um lugar pra criar os filhos. Uau. Né, amor? Aqui foi a primeira coisa assim que a gente se olhou, a gente falou. Aí o Ítalo olhou pra mim e falou assim: amor, liga pra sua mãe e fala pra ela vender tudo. Olha, né? O nosso irmão que até então. E eu concordo, eu falei, nossa, com certeza. E foi bem isso, né, amor? A gente ficou no início ali, ficou no vai e volta, porque lá em Florianópolis, né? Porque chamava uma entrevista aqui, outra ali. E no mesmo dia tinham chamado a Brenda para uma entrevista aqui na Palhoça. Olha isso. Aí a minha era num horário e a dela era tipo 2 horas depois. Mas na Palhoça, os dois? Não, o meu era em Floripa. Tá. E eu fiquei aguardando e
muita gente lá. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai demorar. E fiquei. Eu fiquei olhando no relógio, já tinha atrasado meia hora a minha entrevista. Eu falei... E eu lá com ele. E eu senti aquela coisa, tipo, eu já tô aqui, Sim. né? Mas eu fiquei com aquela, sabe, aquele incômodo, assim. Inquietação. Eu digo assim, a Brina vai perder a entrevista dela. Eu digo, não, vamos. Olha. Aí cheguei lá fora e eu digo assim, amor, aí já a entrevista? Eu digo, não, vamos fazer a sua entrevista lá. Aí ela disse, mas não deu certo. Eu falei, não, que tem muita gente, vai demorar muito e não vai dar tempo de fazer as duas, então vamos fazer a sua. Aí entramos no Uber e Vieram pra Palhoça. Palhoça. Chegamos Nossa, pegamos um trânsito. Sim. Pegamos um trânsito Horário na de ponte, pico. meu Deus do céu. Que delícia. Eu sei que a gente chegou aqui na Palhoça, já tinha acontecido a entrevista dela. Ai, O rapaz que era o responsável lá pela entrevista, gerente. que era o gerente lá, ele já tava saindo e a gente encontrou ele na porta. Aí ele disse, e tal, a entrevista. Ele disse assim, não, mas a entrevista já acabou. Aí eu disse, puxa vida e tal. Ele, não, mas vamos fazer aqui. Aí puxou umas cadeiras lá, sentamos na frente Sério, dela. gente? Aham, e começou a conversar e não sei o que. Fez a entrevista. Tá contratado, pode ir. Foi. contratada ainda. Foi. Gente, Eu cheguei atrasada. Cheguei atrasada, Ele mas... saindo e indo embora. Aham. E Sim. saindo de lá contratada. Glória a E Deus. foi assim que a gente veio aqui pra Palhoça, né, amor? Foi. A gente conseguiu esse emprego, foi com menos de 15 dias que a gente tava morando aqui. Glória a Deus. Foi muito rápido mesmo, glória a Deus. E aí a gente veio pra cá e eu lembro que a gente alugou nosso primeiro kitnetzinho com muita alegria, assim, né, amor? Lá na Estrada do Brito. Isso A é gente longe. amava, longe, nossa, a Sim. gente passava horas de ônibus de lá pra cá. Às vezes o ônibus quebrava. Às vezes, quase todo dia. Que bênção. Mas assim, nossa, a gente agradecia tanto a Deus porque assim, eu aprendi a valorizar cada coisa, sabe? Porque assim, quando a gente chegou aqui, como a gente falou, a gente chegou só com as nossas roupas, né? Sim. Então, a gente não tinha um pano de prato em casa. Eu não conheço ninguém aqui também, Não, né? E como que, assim, eu fico pensando, sabe, eu tinha um costume de querer guardar, até uma dica, né? Eu tinha o costume de querer guardar, assim, isso aqui quando tiver visita ou pra um momento especial. Sim. Acabou que as nossas coisas ficaram tudo lá no Pará, muitas coisas a gente acabou nem usando, né? Uhum. Quando a gente chegou aqui, que eu sentia falta de um pano de prato, eu comecei, Deus trabalhou muito essas coisas assim no meu coração. Esse apego. Sabe, de valorizar o que a gente tem, de usar o que a gente tem, a gente dá o nosso melhor pra nossa família. E hoje, graças a Deus, eu não tenho isso, né? Eu uso tudo ali, quando é pra fazer uma mesa, aprendi, sabe? Isso Deus tratou no meu coração. E como que Deus foi bom também, logo que a gente chegou, porque, tipo, Deus levantou, sabe, gente pra acolher a gente, assim, da melhor forma. Foi. Porque a dona lá do kitnet que a gente foi morar, ela veio, você não tem nada. Aí veio com pano de prata, aí veio com panela, aí veio com não sei o que. Aí, na época, a gente começou a congregar numa igreja lá na Enseada, na Quadrangular. Lá na Enseada. E, nossa, a gente foi muito bem... Nossa, Cuidado do jovem. Até hoje a gente tem uma paixão assim, pelo pastor e a pastora, né? Até pastora hoje nós Janete, somos um muito amor próximos. de assim. pessoa. Imagina. E todos os irmãos também. Marca Muito, a história, eu tenho né? um prato, eu tenho não sei o quê. Olha, E veio com um jogo de prato novinho e outro não sei o quê. Glória. E graças a Deus, assim, isso a gente... Abençoou muita gente. Aham. Depois, quando a gente viu, já tava com tudo de novo, graças a Deus. Olha só como Deus faz as coisas. Quando Deus abre a porta, Ele mesmo dá o recurso. Que bênção, que bênção. E aí, vamos ler um versículo juntos? Vamos? Então tá lá em Salmos 113. Abre aí com a gente. Aleluia! Louvem os servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa pelo céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, como os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Por que esse texto?
Então, desde adolescente, assim, eu fui diagnosticada com ovário policístico. Então, sempre tive esse problema, assim. E eu via desde de adolescente, eu via sempre dos médicos assim: quando tu tiver mais velha, quando você crescer, você vai ter dificuldade de engravidar. Então, eu basicamente cresci ouvindo isso, assim, sempre ouvia isso. Teu ovário tá cheio aqui de pequenos cistos, quando tu quiser engravidar vai ter dificuldade. Eu sempre ouvia isso, né? Então, a gente, desde pequena, fazendo tratamento, mas nada resolvia, assim, até porque a única coisa que a gente passava era anticoncepcional, né? Sim. Então, infelizmente, não me trazia muitos benefícios, assim. E até que conheci o Ítalo, né? A gente casou, e aí, quando a gente casou, ele falou pra mim, ele disse: amor, porque desde o começo, né, amor, a gente já queria ter filhos, assim. Sim. E aí ele disse: você não precisa ficar tomando, até porque não tinha, os médicos passavam anticoncepcional como tratamento, mas pra mim não tinha efeito nenhum. Sim. Então eu parei desde que a gente casou, e porque a gente já queria, né? Desde o início, assim, a gente sempre quis. Eu falava: não vamos, sabe, vamos entregar na mão de Deus que, né, ele tava no controle de tudo. Na hora certa vai vir. Que na hora certa vai vir. Sim. E nisso, desde o início do nosso casamento, a Brenda nunca fez, tipo, uso de anticoncepcional, essas coisas. Quantos anos de casado já? 5 anos. 5 anos? E desde o início a gente tentando ter filho. Eu digo: vai vir. E nisso passou o primeiro ano, nisso passou o segundo ano, nisso passou o terceiro ano. Eita. E a gente vai vir. Mas aí eu lembro que teve um determinado momento assim que a Brenda olhou, tipo, a gente sempre ficava muito triste, né? Tem uma expectativa e às vezes vem a sempre que fazia frustração, o teste ali, aí a Brenda vinha chorando. E era um não. Aí tipo: amor, não deu, não foi dessa vez, não foi dessa vez. E tipo, você fazer 1 ou 2 vezes, beleza, mas tipo, você passar 4 anos ali, 4 anos e meio fazendo, é frustrante, né, assim. E eu não podia sentir um jogo, que eu ia lá e queria fazer, eu acho que eu tô grávida, eu queria fazer um teste, né, E a gente, tipo, teve um determinado momento que a Brenda até falou assim: amor, vamos tipo, estudar a possibilidade da gente adotar, né? E, tipo, nada contra a adoção, acho a coisa linda demais, sim. Meu Deus do céu. Mas eu olhei assim, eu digo: não, menino, não vai ser. Não, se for, tipo, vai ser depois, mas vai vir o nosso. E sempre que tinha campanha de oração, sempre teve o pastor Gisele lá na frente, sempre chamava: olha, você que não pode engravidar, venha, e não sei o que. Aí a gente sempre ia. Aí quando pensa que não, tem um testemunho aqui, a irmã: eu não podia engravidar, engravidei. Eu digo: dessa vez foi naquela ali, uma hora vai pegar na gente. E a gente ficava sempre indo. A perseverança, né? Toda vez a gente ia lá na frente, assim. E nisso, nesse processo, às vezes eu ia na médica fazer exame de rotina, e eu tinha esperança, assim, de que quando eu fosse fazer ultrassom, a médica olhasse assim pra mim e dissesse: olha, não tem mais nenhum cisto. Olha, na verdade você tá grávida. Então, toda vez que eu ia fazer um exame, eu entrava com essa expectativa, sabe? E aí eu saía de lá, aí eu falava: doutora, ainda tá aí. Aí a doutora falava: ainda tá aqui o ovário policístico. E aí eu saía de lá e falava: Senhor, ainda não foi dessa vez. E eu sempre nessa expectativa, cada exame que a gente ia, eu sempre assim, e saía frustrada, saía chorando. E ficava assim: meu Deus, assim, ainda não foi, quando vai ser? Tipo, nisso eu sempre imaginava que seria dessa forma, né? Mas graças a Deus é surpreendente, né? E ele sempre faz muito melhor do que a gente imagina. Na minha cabeça isso é dessa forma. Eu ia estar lá e ela dizia: olha, tem um bebê aqui. Foi uma situação tão assim que chegou um determinado momento que a Brenda ficou pilhada, assim. Foi. Que ela ficava assim: não, meu amor, a gente tem que fazer assim, assim, assado, tem que comer aquilo outro, que esse alimento aqui, não sei o que. E eu vi que, tipo, ela tava, sabe, então. Aí eu falei assim, eu digo: não, amor, vamos fazer o seguinte, vamos descansar. Vamos entregar na mão de Deus, entendeu? Vamos fazer, tipo, coisa que a gente queira fazer, entendeu? Que, tipo, se você tivesse grávida agora, não ia dar de fazer. Vamos acampar, vamos passear, vamos viajar. Aí, beleza. Aí começamos, entramos no Mercado Livre ali, compramos barraca, compramos não sei o que, compramos todo equipamento pra acampar, né? Aí eu sei que fizemos o primeiro acampamento. Quando a gente voltou do acampamento, a Brenda tava grávida.
Foi. Olha só. Mas tem uma coisa que eu quero contar antes, que, assim, como o Ítalo falou no começo, né? Cada vez a gente ia lá na frente, o pastor chamava, a gente ia lá. E, assim, até por vezes, assim, até o inimigo queria colocar uma mentira, tipo assim, queria colocar na minha cabeça assim, ó, de novo tu vai lá, o que as pessoas vão pensar? Tipo assim, às vezes ia só eu lá na frente, entendeu? Eu lembro um culto de quinta-feira que o pastor chamou e não foi ninguém, tava só eu lá. E aí, tipo assim, então às vezes o inimigo queria colocar isso, né? Mas eu sempre ia, por mais que eu estivesse envergonhada, sempre ia. E teve um dia que foi aquele domingo, né, de manhã, a gente foi pro culto de manhã. E eu tava no Ministério Infantil, que eu tava, nesse dia eu tava escalada como professora. E assim, olha, Deus fez tudo perfeito. Como foram poucas crianças, eu lembro que a irmã Rosana falou pra gente juntar as turmas, então ficaram várias professoras ali na sala. E aí, quando foi quase no final, assim, a irmã Flávia, ela subiu e ela chamou Brenda, e eu falei, nossa, o que será? E ela falou assim, Brenda, o pastor tá lá embaixo chamando para quem quer oração, para quem quer engravidar. Olha, e eu senti muito no meu coração de vir aqui em cima te chamar. E não tem ninguém lá na frente, eu senti o Espírito Santo me incomodar, mas eu só quero que você vá se você sentir no seu coração. E na mesma hora eu já tava assim, eu falei, eu tô sentindo. Eu já tô sentindo. Eu falei, eu vou. Amém. E deu tudo certo de eu descer, porque tinha outras professoras ali, né, que a gente juntou a turma. E eu desci, quando eu desci, o Ítalo já tava lá me olhando também, aí ele já veio me encontrar. E até você falou que você ia até lá na frente, né? Era eu ia sozinho, eu digo assim, eu vou, porque ela tá lá, eu digo, não dá de chamar, eu digo, vai só eu. Glória a Deus, e aí a gente foi lá pra frente, e acho que foi só a gente, né, nesse dia, eu não me lembro muito bem, mas assim, era um culto de manhã, tinha pouca gente nesse dia, e eu lembro que a gente recebeu oração, e a irmã que tava ministrando desceu, e ela colocou a mão no meu ventre e começou a orar. E nesse dia eu senti algo totalmente diferente de todas as vezes que a gente foi lá na frente, assim. Eu sempre tinha fé que aquilo ia acontecer, eu sempre tinha fé, mas nesse dia parece que eu senti dentro de mim alguma coisa acontecendo, sabe? Alguma coisa mudando. E aí foi, nossa, nesse dia foi muito especial, assim, porque tudo deu certo. No final do culto, uma outra irmã veio me chamar, ela falou assim, olha, eu senti, que bom que aquela irmã foi lá em cima te chamar, porque eu já tinha sentido isso no meu coração, mas eu fiquei envergonhada. Ela falou, e o Espírito Santo me incomodou, mas que bom que outra pessoa, né? Foi. E ela falou isso pra mim. E foi nesse dia que o Ítalo falou da gente começar a descansar. E realmente, assim, nesse dia, assim, eu descansei o meu coração, sabe? Descansei meu coração e falei assim, não, agora você tem razão, vamos aproveitar. Eu descansei e falei, vamos aproveitar, né, amor? E a gente começou, como o Ítalo falou, a sair, a gente fez nosso acampamento, só que disso tudo eu já tava grávida. Nem sabia, né? E assim, Deus. Foi poucos dias depois desse domingo, né, desse dia, que eu engravidei, realmente. E assim, até como a gente descobriu, foi incrível, porque antes eu tinha uma doutora que estava acompanhando, né, a gente, ela já tinha feito suplementação de vitamina, de coisas assim que eu tava precisando. E aí eu lembro que eu liguei lá pra clínica pra marcar uma consulta. Eu falei assim, ela disse, olha, se você não marcar esse ano que vem ela só vai atender grávida. Uau, olha só. Aí até o Ítalo olhou assim pra mim e disse assim, então você vai ser atendido por ela. Ele falou, e eu disse amém, assim, né, na fé. Sim. Aí eu disse amém, e aí eu peguei e marquei 26 de dezembro, tipo, quase no final do ano. E aí eu lembro que antes de ir pra consulta, e a gente ia pra consulta pra falar pra ela, pra pedir pra ela passar um tratamento, alguma coisa mais específica, né? Eu ia pedir pra ela, porque assim, eu falava, doutora, só as vitaminas não deu muito certo, não adianta. Pode passar alguma coisa, né? Sim. Mais específica e tal. E aí eu lembro que a gente tava tomando café de manhã cedo pra ir pra consulta. E aí a consulta era 9 horas, assim, e aí eu comecei a enjoar, assim, na hora eu comecei a me dar um enjoo, né, amor? Aí o Ítalo falou assim, isso tá diferente, né? Eu olhei assim pra ela, tomando café lá. Eu olhei assim, eu falei, amor, quer fazer um teste anti-dente? Aí disse, não, amor, não, isso aqui deve ser qualquer coisa e tal. Eu disse, não, mas faz. Aí tinha um teste em casa. Aí tinha um teste ainda lá. Aí eu lembro que ela foi no banheiro fazer o teste e tudo, e eu lá do lado de fora. E eu vi que tava demorando mais do que o normal. Eu comecei a andar pela
casa. Eu gastei a solda na minha sandália toda. Ia pro quarto, voltava pra sala, ia pro quarto, passando na porta do banheiro. E nada dela sair. Eu falei, meu Deus do céu. E esse foi o primeiro teste, assim, que eu fiz, assim, sabe, tranquila, tipo, sem expectativas, em paz, assim, não sem expectativa, mas os outros eu fazia sempre, muito tensa, ansiosa, desesperada, né? ansiosa. E esse, assim, eu fiz até com pressa, porque a gente já tinha que ir pra consulta, então, quando eu fiz, assim, deixei lá, quando eu olhei, assim, 2 listas, eu fiquei tão nervosa, que eu fui tomar banho, eu não tive reação pra tomar banho, olha só, E eu lá do lado de fora. eu já tava pronta, tipo assim, eu fui tomar banho, senão, tipo, eu fiquei assim, então... Aí eu lembro que eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, Senhor, será que eu fiz certo? Eu fiquei, será que Depois de ter feito certo? tanto, né? Será que eu fiz certo? E eu lembro que... Foi a primeira vez que, tipo, eu esperando ela do lado de fora ali, quando ela abriu a porta do banheiro, ela veio me olhando assim. O celular, depois eu peguei com o o celular assim, e eu sem ter, eu tipo, Assim. eu não tive nem reação de dizer assim, meu Deus, tá diferente agora, eu só olhei assim, eu digo, o que foi? Ela disse assim, amor, não sei se eu fiz certo não. Eu digo, tem como fazer errado isso aí? Né? Tem como? Ela disse, não, olha aí. Aí eu olhei, tipo, eu sou bem desligado, né? Eu olhei assim, eu digo, 2 listas, eu digo, tem 2. Aí eu digo, e 2 é o quê? Aí ele foi procurar na caixa. Aí ela olhou assim, ela disse, não sei. Aí lá vai eu olhar na caixa, eu virando a caixa, eu digo, 2 listas positivas. Não é positivo. Meu mundo é positivo. Gente, a gente ficou tão assim, que aí eu lembro que a gente levou o teste pra doutora, a gente chegou lá, quando a doutora abriu a porta do consultório, aí a gente já tava, acho que tava tão assim, ó, disse, tá grávida, né? Não foi assim, aí eu falei, doutora, tá aqui o teste, eu trouxe. Vê se eu fiz certo. Vê se eu fiz certo, doutora, porque a gente tava tão na expectativa, tão alegre, porque a gente tava indo pra falar pra ela que, tipo, pedindo um tratamento, que não tinha dado certo. Então a gente chegou lá assim, ela disse, não, você tá grávida, não tem como. Porque ela explicou, né, que é mais fácil dar um negativo, você estando grávida, mas do que falso negativo do que o falso positivo. Ela disse, não, você tá muito grávida. Tá muito grávida. E eu falei, doutora, e quando eu vi, tudo mudou, assim, ela já passando o exame e ultrassom e não sei o quê. Vai começar teu pré-natal. E eu já fez uma carteirinha e eu vi, então assim, tipo assim, meu Deus. Eu lembro que a gente olhava pra cara do outro assim, a gente não tinha nenhuma reação assim, a gente olhava assim de... Aí outro... Então, a gente passou um tempo só fazendo assim um pro outro. Pra poder... Só processando. Nossa, foi incrível como a gente descobriu, né? E aí, depois de descobrir, veio várias mudanças também na casa, né? Foi, olha, realmente, graças a Deus, assim, vem com o casamento vem a provisão e com o filho vem a provisão também. Eu digo que cada filho traz a sua própria provisão. Eu vejo o pessoal dizendo, vai ter quantos filhos? 3, misericórdia, é muito gasto, não sei o quê. Gente, filhos são heranças do Senhor. Herança, você não precisa pagar nada para ter. Herança você ganha. E filhos são heranças do Senhor. Então a provisão já está ali. O Senhor envia a herança e já envia a provisão dele. Então cada filho traz sua provisão. E aí saíram da kitnet e agora estão com o seu apartamento. Graças né? a Deus. Deus abençoe. A gente pedia muito, né? Porque é complicado, né? Esse negócio de ficar fazendo mudança e tudo, e principalmente com o bebê. E eu sempre ficava pensando naquela coisa ali de ter um lugar ali que sabe, que meu filho olhasse assim, pisasse o pé assim, disse que é meu. Fizesse aquela mediçãozinha da altura ali na parede, aquela coisa que sempre fica, né? E graças a Deus, o filho, ele é um marco na vida da pessoa, né? Do pai, que é o meu caso. Nossa, sabe? E é muito bom, graças a Deus, a gente foi abençoado com uma família muito, muito abençoada, né, amor? Sim. Graças a Deus. Quando foi a notícia que tava vindo um bebezinho ali, todo mundo se mobilizou. Foi. E graças a Deus, as vovós... Meu Deus, né? A gente tava falando, parece que a disputa de quem dá mais presente, sabe? Eu acho linda essa briga, quando começa uma avó... Aí vem a minha mãe, vou comprar o bercinho, vou comprar não sei o que, não sei o que. Aí veio a minha sogra e disse assim, vou comprar não sei o que, a cadeira de amamentação, não sei o que. Eu digo, isso, vai lá, vai agora compra pro pai, agora... Foi bem isso, quando a gente descobriu, claro, obviamente a gente não tinha nada de bebê, então tudo a gente foi
ganhando, assim, logo de cara, muita coisa. E até então a gente morava num apartamento alugado. Sim. A gente já tinha conseguido mobiliar, né, amor? A gente já tinha conseguido sair da kitnet, que era mobiliada, e a gente já tinha acabado de mobiliar esse novo apartamento que a gente estava morando, mas era aluguel também. Só que lá só tinha um quarto. Olha aí. E era meu sonho, toda mãe sonha em fazer o quartinho do seu bebê, né? Todo mundo fala assim, não usa, não sei o que, mas eu quero fazer um quartinho. E aí eu sonhava muito, eu pedia muito pra Deus, por favor, Senhor, eu queria muito que a gente saísse do aluguel, né? E que Deus abençoasse a gente, assim. E glória a Deus também foi tudo assim, um milagre atrás do outro, assim. A gente nunca imaginou, a gente pesquisando aluguel, apartamento que tinha 2 quartos, e a gente acabou comprando o nosso apartamento. E assim, olha, se alguém dissesse pra gente que, inclusive agora em agosto fez 4 anos que a gente tá morando aqui em Santa Catarina, né? Acho que eu falo pro Ítalo, assim, se alguém dissesse pra gente que em 4 anos a gente estaria morando aqui, que a gente já estaria com a nossa filha dentro do nosso apartamento, com as nossas coisas, assim, pra gente que chegou aqui só com as malas e muita fé. Tipo assim, eu ficaria, sério, tu vai acontecer tudo isso? Tipo, foi assim, Deus e tudo, foi extraordinário, porque assim, eu nunca imaginei, sabe? Nunca imaginei tudo que Deus fez, assim. Tudo foi uma bênção, a minha gestação foi uma bênção, assim, foi muito tranquila, graças a Deus, né? Eu não tive uma complicação. Graças a Deus, foi muito tranquilo, assim. Eu lembro que a Brenda olhava assim pra mim e disse, amor, quando é que vai começar a ficar inchada meus pés, né? Que o pessoal fala que incha. Eu digo, não, nem se preocupa, não. Se eu olhasse a Brenda de costa, quando a gente ia no supermercado, ia pegar a fila preferencial, o pessoal ficava olhando ela de costa, não tinha ninguém que dizia que ela tava grávida. Olha só. Quando ela virava, que tava lá. É verdade. Foi uma bênção, assim. E tipo, o parto também foi do jeito que eu pedi pra Deus. Eu pedia muito pra Deus que fosse parto normal, sabe, né? Tipo, eu queria muito, enfim, era o meu sonho, assim, que fosse o parto normal. E glória a Deus, Deus cuidou de tudo, Até isso, foi um parto super tranquilo, rápido. Deus cuidou de tudo, assim, né, amor? Olha, eu posso dizer até, assim, que ali no momento mesmo do nascimento da Maria, eu lembro que a gente fez uma playlist que até o Ito ficou brincando comigo antes. Eu tava montando a playlist e ele disse, você vai fazer um culto? Que tava aquela música bem pentecostal, assim, eu digo, pronto, a mina vai sair sapateando. Vai sair já, profética. E aí eu lembro que, graças a Deus, assim, antes um pouco da Maria nascer, tava começando a cantar aquela música do Santo Espírito. E realmente, assim, eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte, porque ali na hora é algo, assim, inexplicável, é uma força que só pode vir de Deus mesmo, assim, né? Então, eu comecei a pedir, por favor, Senhor, me dá força, e eu senti a presença de Deus ali naquele momento, sabe? Enquanto a Maria tava nascendo, começou a cantar a bondade de Deus, sabe? Aquela música essa música. Começou a tocar essa música, e aí eu lembro que eu olhava assim pro Ito e ele falava assim, tá quase, amor, você consegue, tá quase, tá vindo. Tipo assim, falta só mais um pouquinho. E o melhor, a equipe toda começou a cantar junto. Uau. As enfermeiras e não sei o que, e aí digo, pronto, já a gente vai começar a tirar a oferta aqui também. Eita glória! Vamos fazer apelo! Sabe, foi um ambiente tão... Nossa, o Espírito Santo foi tão presente ali que foi uma coisa que... Maravilhoso. E a gente queria conhecer a Graciada, né? A Maria. Pega ela pra gente conhecer esse milagre do Senhor. Deus caprichou. Meu Deus! Ele caprichou. Foi no tempo certo. Uma bênção. Eu acho que ela já estava quase menindo, meu Deus. Mas como o Senhor honra, né? A oração de um justo. E veio com o olho claro, gente. Vê se pode. Vocês não vão conseguir ver o olho claro agora, mas eles prometem que eles vão mandar fotos dela pra gente colocar no final do episódio, pra vocês verem a Maria. Esse bebê lindo, gente. As princesas, meu Deus. E vocês querem ter quantos mais?
Ai, vários. Vários? É, a gente quer. Pelo menos uns 8. Oh, glória! Faz o seu santo, Senhor, em nome de Deus, dá provisão, dá uma casa Amém. maior. Amém. Né? Pra caber os É. 8. Agora a gente quer. Fico vai brincando ter. com meu pai, digo, vou encher sua casa de neto. Ai, gente, É. que bênção, glória a Deus. Deus é bom. E agora, pra gente Por finalizar, o que favor. você quer falar pra esse pai, pra essa mãe que tá esperando o milagre do Senhor? Cara, confia. Ai, Confia porque não é no teu tempo, entendeu? E às vezes a gente pode olhar para uma situação e dizer assim, agora é, sabe? Mas Deus tem o controle de tudo, sabe? Quando chega o momento certo, você olha assim para trás e diz assim, esse é o momento certo, né? E Deus é muito bom, Deus é fiel e Deus ele conhece o teu coração, sabe? Ele sabe a intenção do teu coração, ele sabe o que tu tem guardado lá dentro, sabe? Mais do que tu consegue falar até. E eu sempre sonhei em ser pai, né? Durante muito tempo e Deus é fiel, cara. Deus cumpre. É verdade. E tudo tem como tu falou, tudo tem um tempo. Uma coisa que Deus trabalhou muito em mim realmente foi a confiança. E não acreditar nas mentiras do inimigo. Porque, calar essas vozes externas, né? exatamente, porque cada vez, até que eu saía de uma consulta, que um médico falava assim, você vai ter dificuldades. O Heitor sempre falava, repreende isso. Amém. Né? E, tipo assim, não aceita isso. E realmente, assim, por mais que às vezes na hora eu ficava triste, chorava, mas depois, assim, eu buscava me fortalecer em Cristo de que ia chegar, sabe? Por mais que às vezes, tipo assim, não permaneça no desânimo, não deixe o desânimo entrar no coração e tipo assim, sempre se fortaleça realmente esteja ao redor de pessoas ali que te ajudem a fortalecer a fé também, isso é muito importante. Essa rede de apoio. Essa rede de apoio, exatamente, que te ajuda nisso, sabe? Então, não acredita na mentira do inimigo. Quantas vezes o pastor fala assim, vem aqui na frente, vai lá na frente, né? Vai com fé, Amém. porque, olha, acho que se for ver, eu não sei quantas vezes, assim, então, acho que Era igual ir pra aceitar Jesus, ela ia direto. então, assim, se eu tivesse, talvez, se a gente tivesse, na verdade, né, desistido ali, acho que na 20ª vez, talvez hoje a gente não estivesse com o nosso milagre aqui. Ai, Então, gente, eu tô apaixonada na Maria, que coisa linda. Linda, linda, linda. Eu quero agradecer vocês por terem vindo contar esse testemunho tão lindo. Ver essa agraciada, porque eu digo que Maria é agraciada, né? Que a Maria vá muito além de vocês, que somos Amém. pais, que ela possa pisar onde ela pisar, seja abençoada. E um dia eu sei que eu vou gravar um teste até com ela, contando todos os testemunhos Amém. dela. E vai ser pra honra e glória do Senhor. Obrigada, Amém. gente, por contar. E eu sei que vocês resumiram muito dos milagres que o Senhor Sim. fez na vida de vocês, né? A gente conseguiu acompanhar muita dessa trajetória em questão de emprego, no carro, tantas outras coisas que o Senhor foi proporcionando, e isso é maravilhoso, que vocês possam continuar crescendo no Senhor cada dia mais. Obrigada, tá? E, gente, obrigada a você por ter ficado até agora assistindo com a gente esse tete-a-tete tão especial e tão lindo. Eu falei que ia ser lindo esse tete-a-tete, que o Senhor possa ter tocado o teu coração, falado com você. E fica com as fotos deles, que vai ficar agora no final do episódio. E até o próximo tete-a-tete. Deus abençoe vocês. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas
coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar,